Que a paz que excede todo entendimento se faça presente, notória sobre a sua vida. Amém, minha bênção divina. Amém, minha bênção do céu. Já sinto a fúria do inimigo. Sai do meio, vai, Satanás. Sai. Em nome de Jesus, e a vitória é nossa, irmãos. Em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, quero trazer uma reflexão importantíssima. Primeiramente, segundo a palavra de Deus. E também sobre os preceitos, sobre o que rege a terra. Precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. E entendermos que Deus levantou o seu povo, para receber sim as bênçãos, vitórias e conquistas. E sabemos que temos que fazer a nossa parte. A palavra do Senhor vai dizer: faça a sua parte, que eu te ajudarei. Por isso que é oração. A gente ora e a gente pratica. Agora a gente tem um ato de agir, ter ação, para que a gente possa conquistar, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer e vencer. Amém, meus amados irmãos? Porque Deus não faz tudo sozinho, irmãos. Precisamos ter isso em mente e entender que Deus não fará tudo sozinho. Amém? É um trabalho incluso entre nós e Deus. Quero deixar para a reflexão dos irmãos, antes de eu entrar no tema em que vou falar, que é a questão política, né? Então, eu preciso entrar na Bíblia, porque somos cristãos, a gente serve a Cristo Jesus, segue a sã doutrina, que é a palavra de Deus. Então temos que ter isso como base de vida. Amém? Então vou pegar aqui uma epístola paulina, um dos diversos textos que fala sobre política. Isso no Novo Testamento. Para alguns vão falar, isso é coisa do passado, isso era coisa de lá em outro tempo, em outra época. Não. A Bíblia, ela é eterna e dura para sempre. E claro que a sã doutrina, que é de Mateus para frente, que é os mandamentos que vêm sobre nós, é o que devemos seguir. E eu vou pegar esse texto especificamente com base, que ele é o mais profundo, mais claro, mais abrangente, para que você possa entender que a política é de Deus, foi criada por Deus e é um trabalho como qualquer outro criado por Deus. Você precisa do médico, ele está lá para te atender. Mas não tem médicos aí com clínica de aborto e matando crianças? Ele prometeu, fez um juramento para salvar vidas, mas ele não destrói vidas? E não tem mecânicos também que de repente ele vai lá e diz que tem um problema ali no automóvel e nem tem esse problema, ele engana aquela pessoa? Então, em todas as esferas da sociedade, precisamos entender que há corrupção, que há mentira, que há falsidade, que há trapaça. Então não temos que generalizar, porque política é o ato de governar. Quando a pessoa entra na corrupção, isso é politicagem. A pessoa está trabalhando para seu bel proveito, para ele, para sua família, para aquilo que ele quer, e não para o povo. Não está governando para o povo, está governando para si próprio. Isso é politicagem, não é política. Mas vamos aos textos. Vamos ao texto, no caso, né? Em Romanos capítulo 13, versículo 1, Paulo vai dizendo assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o bem. Mas se você pratica o mal, tenha medo, pois ela não porta espada à toa, sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir os que praticam o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa de uma possibilidade de vir aí alguma punição, mas também por questão de consciência. E por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a este trabalho,
Deem cada um que lhe é devido. Se é imposto, imposto. Se é tributo, tributo. Se é temor, temor. Se é honra, honra. Olha aí, meus amados irmãos, o que nos diz a palavra do Senhor, que a política ela vem de Deus. É um trabalho, irmão, para a obra de Deus. A minha vinculação com o partido Democracia Cristã 27 e com seu líder José Maria Emael, através do Ronaldo e o Rubens, que é o presidente estadual do partido aqui em São Paulo, né, na capital, não foi uma escolha, porque não há alternativa, irmãos. Foi um processo necessário onde eu e minhas irmãs e a mamãe, ainda na infância, chegamos a passar fome. E após se tornar um homem maduro, já um pai de família, né? Inerte fui em condições de alimentar e sustentar a minha família. Como um homem responsável a sustentar e prover o sustento e as condições dignas de cuidar da minha família, das minhas crianças e do meu lar com dignidade, fui impedido disso. Por falta de emprego, pela situação em que o país se encontra. E entrei em depressão, tive depressão no passado. E em determinado momento me vi tendo somente, algumas vezes, só arroz para comer. E assim foi por várias vezes. Em outros momentos eu tive só feijão para comer. Era só aquele caldinho de feijão para comer. Era cerca de mais ou menos uns 300 ml no café da manhã, uns 300 ml ali no almoço e também ali no jantar. Eram essas as minhas 3 refeições que eu tive no dia. Olha isso. Era isso ou eu cometer crimes, prejudicar pessoas. E é isso que leva à criminalidade, à fome. Eu, como um cristão, já um líder, um pastor, um servo de Deus, claro que não vou me submeter a isso, não iria fazer tal coisa e nem vou de maneira alguma fazer isso. Mas outras pessoas que não têm a Cristo na sua vida, que não vivem uma vida regrada em oração, em jejum, em busca em Deus, pode sim se gerar a revolta nessa pessoa, que a leva agora a praticar golpes na praça, prejudicar pessoas. Um pai de família que tem 4, 5, 6, 7 filhos e está desempregado, passando fome, vendo seus filhos sofrerem, ele vai vender droga. Ele vai roubar alguém na esquina, sujeito a cometer atrocidades pela cidade. E tudo isso é por conta do governo, da política também. Claro que também tem uma questão moral, mas eu acredito que todo aquele que está sofrendo, vai lá em Hiroshima e Nagasaki, quando teve aquele inferno que acabou, as bombas bateu ali, explodiu a nação, o povo virou ladrão, porque não tinha o que comer, eles tinham que roubar para comer, para se alimentar. Isso está na história. Olha isso. Mas eu, como um verdadeiro cristão e um pastor ungido por Cristo Jesus, olha isso, cuidando das ovelhas, claro que iria sofrer e sofri amargamente essa dor. O sofrimento em lágrimas pelo peso do deserto de um sofrimento criado pelo Estado. Porque não há desculpa. Essa é a verdade. Produzimos alimento para 1 bilhão de pessoas no mundo. A gente é o único país que faz isso. A fazer cerca de 5 refeições ao dia. E somos em 200 milhões de habitantes no Brasil e ainda assim passamos fome. Isso é inadmissível, senhores e senhoras. É inadmissível, senhoras e senhores. Cada brasileiro poderia ter, então, 25 refeições por dia, se todo esse alimento produzido aqui no Brasil fosse distribuído à sua população. 25 refeições por dia, cada brasileiro. Mas ainda assim, passamos fome. Olha isso. A agricultura também já não aguenta por causa dos juros abusivos que a gente paga. A gente está sofrendo em detrimento dos juros abusivos que é no Brasil. Enquanto outros países cobram 8% ao ano, 3% aqui ao ano, o Brasil tem um juro mais abusivo do mundo. Olha isso. É um absurdo, onde a nossa dívida começou lá com 50 bilhões.
Hoje nós estamos devendo 5 trilhões e 600 bilhões de reais. Isso aumenta. E eles não falam que essa é a inflação causada por esses juros abusivos. A gente não está sem dinheiro porque a gente gasta muito. Isso é mentira. Eles estão tirando dinheiro dos agricultores, aumentando os impostos, aumentando tudo. O agricultor ele precisa também de coisas para manusear o seu trabalho. Tudo tem um investimento que ele precisa investir. Então esses juros já vêm sobre eles, fica sobrecarregado. Automaticamente ele vai taxar isso nos alimentos que vai para o mercado que fica mais caro. E tudo isso para quê? Tirando dinheiro do aposentado, do pensionista, tirando os direitos do trabalhador, para quê? Para juntar todo esse dinheiro para dar para os bancos, que já estão mais de 600 bilhões agora, todo ano a gente está dando. E é só juros que a gente paga. A gente não está pagando a dívida. A dívida está só aumentando, de forma que já passou de 80% do PIB a nossa dívida. Olha isso. Até quando? Daqui a pouco o Brasil é dos bancos já. Daqui a pouco vai falar, não, vocês não têm direito mais nada. É tudo nosso agora, vocês devem e não têm condição de pagar, porque a dívida só aumenta. Aí eles têm que tirar dinheiro do aposentado, do pensionista, do trabalhador, do agricultor, taxando preço ali, juro, e o povo sangrando a nação para levar dinheiro para essas famílias, para esse povo. Aí eles falam, vamos privatizar, vamos vender para acabar os juros. Aí eles vendem as empresas. E ali com 3 meses de juros a gente paga. Só juros, senhoras e senhores. É isso, irmãos. Nós precisamos entender que Deus é maravilhoso, Ele é poderoso. Ele já nos deu a terra riquíssima que emana leite e mel. Nós já vivemos nessa terra. Só que a gente está sendo privado da verdade. Olha isso. Cabemos assim então promover a utilização plena de nossos potentosos patrimônios que Deus, através da natureza e a história, pela bondade de Deus e a sua soberania e o sacrifício de nossos ancestrais nos legaram. Por isso temos o dever sagrado de defendê-los e sobre eles construir os alicerces de uma grande e justa, apoteótica civilização. A primeira dos tópicos que reúne as melhores condições de firmar-se para sempre num processo histórico que leva à formação dos povos livres. Para isso, a construção de instituições e instrumentos adequados e permanentes e cruciais. E que tenhamos então sendo destruídos inadmissível, portanto, o transferir ou entregar os nossos patrimônios aos alienígenas, a forças estrangeiras, o controle que dispomos à nossa nação. Levou décadas para que nós viéssemos construir. Não se pode prometer ao povo o que não se pode fazer. E, portanto, não se pretende cumprir. Que traição! Vivendo em servil dependência do poder externo, temos que, pelo contrário, falar de poder nacional, poder a nós dado por Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho, aquele que nos garante alcançar nossos objetivos permanentes e viver com dignidade. Isso somente é possível com a ruptura com esse sistema falso e mentiroso que nos governa, imoral, dependente, servil e enganador. Deus nos contempla, meus amados irmãos, e inexoravelmente chegou a hora das nossas definições explícitas, luminosas, corajosas. Vivemos um dos momentos mais trágicos da nossa história. Trágico porque o brasileiro de hoje
não tem a condição de saber a realidade em que vive. Os meios de comunicação, através de um processo hediondo, retira a possibilidade do brasileiro saber onde está vivendo e como está vivendo. Um povo sem rumo, um povo sem projeto nacional, um povo sendo dizimado, uma nação em esfacelamento nacional, que perde seus últimos patrimônios, e sem patrimônio não existe pátria. Nós estamos vivendo um dos momentos mais difíceis da nossa história. Estamos à beira da ruína. Estamos à beira do esfacelamento. O nosso povo está sendo submetido a um genocídio implacável. Matam-se no útero das mães. Matam-se nas grandes cidades as crianças inocentes. Matam-se de fome milhares de crianças por dia. Todos os dias. Que povo somos nós? Que cristãos somos nós que aceitamos essas coisas, essa malvadeza, tanta crueldade? Certamente não somos o que aparentamos e o que dizemos ser. Porque me parece que não estamos com a capacidade de pensar, porque nos tiram a realidade em que estamos vivendo. E a culpa é destes hediondos meios de comunicação em massa, que estão fazendo um desserviço terrível à sobrevivência da nossa nação. E nesse sentido, tenho que concordar com o nosso saudoso amado irmão Davi Miranda, fundador da Igreja Pentecostal Deus e Amor, que disse que estes meios de comunicação são utilizados pelo diabo. Com o esfacelamento da nossa nação e a doação das nossas estatais, porque não são vendas, é uma doação, são doações dos nossos patrimônios dados a famílias riquíssimas privilegiadas. Os nossos filhos têm duas alternativas: ou serem escravos, ou então serão canalhas. Entretanto, nós, os escolhidos de Deus, os brasileiros de verdade, não vamos permitir tal atrocidade. Não vamos. Pois é a semelhança que nos une e não a diferença. Todas as diferenças entre nós humanos são diferenças de forma superficial. Porque no cerne, no âmago, no imo de cada um de nós reside sem dúvida a mensagem do nosso Deus Criador, que criou as galáxias, as constelações, os planetas, todo o universo, pois somos a sua imagem e semelhança. Você que é cristão, você precisa saber que José foi político e governador no Egito. Ele estava no Egito, mas o Egito não estava nele. O profeta Daniel na Babilônia foi governador e presidente. O rei Davi foi político. Salomão foi político. E dezenas de outros amados irmãos também foram políticos. Você sabia que somos, irmãos, o único povo que pode fornecer a energia líquida renovável para milênios ao mundo todo? Não sabia? O Brasil é a solução do planeta em energia líquida em fusão nuclear. O Sol é um reator a fusão nuclear. Essa estrela do nosso sistema solar, em cujo núcleo é um fantástico eterno reator nuclear. A energia que ele produz alcança uma poeirinha a 150 milhões de quilômetros num feixe muito estreito que é a Terra. E essa energia que vem nesse filete extremamente estreito joga por dia uma quantidade de energia superior a todas as reservas de petróleo do mundo, as descobertas e as não descobertas ainda.
apenas referidas. Essa energia de um dia de sol é superior a 315 mil usinas hidrelétricas de Itaipu, a segunda maior usina do mundo, ficando atrás somente da usina Três Gargantas da China. Estamos aí batendo recordes. Olha isso. Agora imagina multiplicar isso por 315 mil vezes mais. Podemos ser os fornecedores de energia líquida e renovável ao mundo. É possível concluir que a civilização do petróleo e toda a sua energia obtida por ela é o que vale um dia de energia solar. E somos o único país tropical com estas condições em se tornar um reator nuclear. Acho que podemos dizer então o que diz aquele dito popular, que Deus é realmente brasileiro. Glória a Deus, meus amados irmãos. E esse processo é feito através dessa energia que vem do sol, através de sementes, através dos nossos vegetais, que será extraído então ali óleos, para que a gente forme então essa energia. Olha isso. Somos a solução do planeta em questão de energia líquida e renovável ao mundo para os próximos milênios. E a sociedade brasileira não está sabendo disso. O Congresso Nacional não tem discutido de forma abrangente sobre essa questão incrível, importante para o crescimento do Brasil. Somos o único país que pode ter um programa nacional de substituir os derivados de petróleo, que é finito, ou seja, eles vão se acabar, eles vão se esvair um dia. Mas esse processo nosso, com esse projeto nacional, ele durará para sempre, por uma fusão nuclear através desse sistema solar, transformando em energia líquida, onde é renovável e limpa para sempre, porque o Sol durará mais ou menos 11 bilhões de anos. Acredito que dá aí para a gente aproveitar bastante, né, meus irmãos, durante todo esse tempo. Imagine o Brasil sendo o fornecedor dessas grandes potências em energia líquida e renovável para sempre. Países como o Japão, a Índia, a China, a Alemanha, os Estados Unidos, olha isso, e todos os outros. Isso significaria milhares de empregos, segundo o nosso amado irmão José Walter Batista Vidal, né? Que foi o descobridor, aí, o fundador do projeto do álcool no Brasil. Ele disse que poderíamos gerar então aí cerca de 20 milhões de empregos desenvolvendo esse trabalho. 20 milhões de pessoas desempregadas poderiam agora começar a trabalhar, desenvolvendo esse trabalho, esse projeto nacional. Isso significa milhões de empregos. Isso significa dinheiro para as necessidades do país. Isso significa riqueza, isso significa poder mundial. Isso significa nos prepararmos também para resolver problemas cruciais de países que estão sendo inviabilizados. Os Estados Unidos, se ficar 3 anos sem petróleo, ele vira sucata. O Japão, menos do que isso. Então é por isso que há essas guerras. Eles invadem outros países atrás do petróleo, porque a energia é vida. Essa roupa que você utiliza precisa de energia para fabricá-la. O carro precisa de energia. O alimento para ser ali gerado, tudo é feito com energia. A luz que agora fala, essa comunicação para chegar até você, é necessário que haja energia. Sem energia a gente volta para as cavernas. Então é por isso a guerra no mundo é atrás da energia. E a gente é o país que pode fornecer energia para o mundo e assim obter riqueza, se tornando ali o país soberano, no top, aleluia, de todos os países. Deus nos contempla, irmãos. Deus contempla a nação brasileira. Deus nos contempla. Nós já somos a terra que emana leite e mel, a terra que tem ouro, tem nióbio, tem petróleo. Eles disseram: vamos privatizar a Vale porque não dá dinheiro, a Vale precisa ser privatizada. Meu Deus, é onde está a riqueza do nosso solo, isso é riqueza.
Riqueza é o nióbio, é o ferro. Sem ferro não teria feito os prédios, nem carro, nem construção, nem nada. Tudo precisa de ferro. Olha isso, nós temos o ferro mais valioso, o melhor ferro do mundo. Sai do Brasil. Nós temos as nossas reservas para 500 anos. 500 anos. Olha isso. E foi privatizado. Aqui nós temos ouro, nós temos nióbio, nós temos grafeno, nós temos urânio, titânio. E está tudo se esvaindo, estão arrancando nosso solo. Isso eles arrancam, vai ficar só o buraco aí pra gente. Vai sobrar nada, é barro e lama. É isso que estão fazendo. Vão privatizar, vender por 3,3 bilhões de reais. Só que só para construir a Vale gastou mais de 6,6 bilhões de dólares. Isso em reais dá 32 bilhões de reais só para construir. Fora o trabalho dos nossos ancestrais, dos irmãos que lutou para construir aquilo. E foi vendido por 3 bilhões. Que traição! Foi gasto 32 bilhões nos dias atuais, 32 bilhões de reais para construir. Mas foi vendida por 3 bilhões. É isso que é a privatização. É entregar as nossas fortunas, a nossa riqueza aos estrangeiros. É entregar a interesses políticos de outros países, as próprias estatais de outros países. Compra as nossas estatais para levar o dinheiro para eles, lá para o país deles melhorar, para ter saneamento básico, educação, saúde, segurança. O dinheiro que eles arrancam daqui, eles investem lá. E nós aqui estamos ouvindo que temos que entregar o que é nosso para eles porque tem muita corrupção. Então somos o que? Mentecaptos. Nós não somos mentecaptos, imbecis, para acreditar nessa mentira. Que falsidade, que traição. Isso é coisa do demônio. É coisa do diabo, que é ladrão, que vem matar, roubar e destruir. Sai da nação brasileira, Satanás. Sai. Em nome de Jesus. Mas nós podemos reaver a nossa soberania nacional. Trazer de volta o que é nosso, irmãos. Não podemos perder tudo e morrer sendo escravos na miséria, mendigando o pão. Deus não nos chamou para ser um povo omisso, um povo covarde. Nós vamos lutar. Olha isso. Oh, irmãos, é uma situação única no Brasil, que nenhum país teve na história da humanidade. O Brasil está tendo agora, e destruir essa oportunidade é um crime de lesa pátria. Olha isso. Nós não podemos mais retroceder. Precisamos progredir, crescer, avançar. Essa é uma das minhas pautas principais para ir à proposta de governo. Eu sou pré-candidato, a deputado federal pelo Partido Democracia Cristã 27. Nós precisamos, irmãos, continuar lutando e lutar afinco para que a gente possa, então, receber as nossas bênçãos, receber os nossos milagres, receber, então, aleluia, as nossas vitórias. Rejeitemos, então, energicamente a omissão e a covardia, sinônimos da traição. A nossa arma será para sempre a verdade. O nosso lema é a conquista plena, soberana para os brasileiros. E Deus já deu vitória para nós. E toda mentira, todo engano, toda obra do diabo que tem destruído a nossa nação brasileira já está caindo por terra, irmãos. Está caindo por terra, o diabo caindo por terra aí, ó. Sai, sai, sim. Porque a vitória é nossa, irmãos. A vitória é nossa, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, minhas bênçãos de Deus. A vitória é nossa, irmãos. Nós vamos evoluir, nós vamos avançar. Nosso Brasil vai crescer e vai gerar emprego, sim, para o pobre, a viúva, o necessitado. Eles terão, sim, as suas necessidades alcançadas, porque nós já somos o povo privilegiado, abençoado, rico por Deus. E nós não podemos amargar a dor do roubo, do engano, da mentira, do esfacelamento da nossa nação. Eles nos disseram que a Vale do Rio Doce
ela precisava ser privatizada, que não dava lucros, que então haveria muita corrupção, que estava havendo muita corrupção e era necessário enxugar o Estado, que o Estado deve ser mínimo. Isso é uma grande falácia, não existe Estado mínimo e nem Estado máximo, existe-se o Estado necessário. E ao privatizá-la, como já foi dito, por 3,3 bilhões de reais, sendo que na sua construção foi 6,6 bilhões de dólares, totalizando então nos dias atuais seriam 32 bilhões de reais. Fora a sua manutenção, que é astronômica, com certeza, em todos esses anos. E agora, hoje, eles disseram que ela não valia nada, que não compensava ficar para o Estado essa empresa. Hoje ela está no valor de mercado de 453 bilhões. Então perdemos então aos cofres públicos dinheiro que deveria ser revertido para saúde, educação e segurança, 450 bilhões. Olha isso, irmãos, o prejuízo que estamos tomando. Isso é privatizar, é entregar os nossos patrimônios, as nossas riquezas, às pessoas ainda mais ricas. Os acionistas, agora com a Petrobras, tiveram seus ganhos astronômicos, sendo que um deles só com 1% de ganho do seu lucro de 116 bilhões, ele levou ali então dos acionistas, cada um deles, 1 bilhão de reais. 1.000 milhões de reais para uma só pessoa, para uma só família. Esse dinheiro deveria ser revertido à saúde, educação e segurança. Isso que é privatização. É entregar o dinheiro da saúde, dos cofres públicos, da saúde, da educação, da segurança para essas pessoas privilegiadas. Claro que o rico ele tem que ser mais rico, tem que gerar mais trabalho, ter mais empresas, para ter mais empregos e a nação crescer. Mas não às nossas custas, não com os nossos patrimônios, não com aquilo que é nosso. Eles não devem enriquecer ilicitamente, porque isso é lícito. Entregaram, eles não estão contra a lei que entregou para eles aquilo que é de nosso por direito. E não podemos mais agregar essa ignorância de achar que devemos então, por conta da corrupção, entregar as nossas riquezas, entregar os nossos patrimônios, entregar os nossos bens, mas devemos sim legislar, fiscalizar, afinco e acabar com a corrupção e gerar empregos e crescer com a nossa nação.